Olá a todos. Vocês devem se lembrar, eu sou a professora Cristina Miyuki Hashizume, sou professora formadora do curso de especialização de Educação e Direitos Humanos da UFABC. Sou professora também do PPGE, Programa de Pós-Graduação em Educação da Metodista. Eu vou falar aqui sobre o projeto político pedagógico, né, dando continuidade ao primeiro vídeo. Então, a gente vai abordar o PPP e a gestão democrática a partir do viés da memória social e da cidadania, usando alguns autores e refletindo mais diretamente em relação à construção, né, e a importância de termos um olhar mais histórico, né, e voltado à nossa memória histórica social para a construção de um projeto político-pedagógico. Então, a minha fala vai estar dividida em 3 partes, né? Primeiro, nós vamos falar no Brasil quais são os impactos da memória histórica sobre a nossa construção, né, da nossa cidadania. Para isso, eu vou mencionar principalmente Zé Murilo de Carvalho, né, um grande historiador que estudou a cidadania, a formação cidadã do brasileiro. Depois, vamos falar das relações entre cidadania e gestão democrática e o projeto político-pedagógico em si. E, por fim, como a minha formação é em psicologia também, né, eu trouxe aqui uma psicóloga social, a professora Ecleia Bose, né, infelizmente já não é mais viva, mas foi professora da USP, publicou muitos livros, né, sobre a importância da formação humana e a memória social, né, e como é que a subjetividade se constitui ancorada nessa experiência histórico-cultural. Bom, José Murilo de Carvalho, né, um historiador, ele vai definir que a cidadania consiste na presunção de coexistir dentro de uma sociedade 3 direitos: os direitos civis, políticos e sociais. O direito civil, ele se constitui como o ir e vir, né? Agrupar-se em movimentos, fazer greve, possuir bens próprios. O direito político, ele se refere ao direito que nós temos de votar, de ser votado, de participar da política do país. E o direito social tem mais a ver com o nosso curso, né, de especialização, e ele se refere, então, à organização social da sociedade civil, né, na saúde, ter direito, né, a uma saúde digna, educação, assistência social, sendo compreendidas ações que minimizam os riscos sociais, né, e de vulnerabilidade social. E também as questões das políticas afirmativas, né, as bolsas, né, e os incentivos que o governo e as políticas públicas dão no sentido de dar mais dignidade, né, a esse direito, né, a que toda a população deveria ter acesso. Aí eu me lembrei de uma obra também do Zé Murilo de Carvalho, Os Bestializados, de 1987, em que ele fala, né, faz um histórico, né, e uma análise da vida política do Brasil, num contexto em que o Rio de Janeiro estava na transição do período imperial do Brasil para o período republicano. E o título, né, desse livro é exatamente esse: Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi. Nessa obra, Carvalho vai falar do imaginário político do povo, né, e como era a prática política dessas pessoas que moravam no Brasil nesse período, né? Grosso modo, ele vai dizer que o Estado, a vida política, era algo totalmente externo ao cidadão, por isso o termo bestializado, né? E aí eu trouxe aqui uma citação dele.
bestializado era quem levasse a política a sério, era o que se prestasse à manipulação. Quem apenas assistia, como fazia o povo no Rio, por ocasião das grandes transformações realizadas à sua revelia, estava longe de ser bestializado. Era, sim, um bilontra. O que é bilontra? Um gozador, um espertalhão. Né? Então, nesse período, né, o que o Zé Murilo de Carvalho descreve muito bem nessa obra é a total apatia, né? A marginalização, né, que boa parte do povo tinha em relação à vida política institucional. Né? Na visão de cidadania europeizada, né, que era aquela visão que o português tinha, a partir desse olhar, os brasileiros, né, que moravam no Brasil imperial, que ou eram autônomos ou eram imigrantes, eles não tinham uma participação efetiva nas decisões, né, da cidade, do Estado, do Império, enfim. Eles tinham uma participação grande como na vida religiosa, nas festas, mas, primeiro, não tinham muita participação na vida política, porque muitos eram trabalhadores mal qualificados, né? Outros eram estrangeiros, imigrantes, então eles não tinham grande presença na vida política. E também, né, pelo fato de que não se dava esse direito de participação, né? Mas o que o Carvalho vai colocar é que em momentos fatídicos, né, momentos importantes em que a população percebia que realmente era necessário fazer algo, né, para que o Estado se solidarizasse a sua condição, a população tomava iniciativa e fazia. Né, e ele vai citar a revolta da vacina como um exemplo disso. Né? Então, apesar de não termos tido uma participação política segundo os moldes europeus, a participação acontecia de alguma forma, né, fora dos trâmites oficiais políticos, né, e essa herança colonial que nós tínhamos, né, ela prejudicou muito, né, o nosso desenvolvimento. Bom, então, isso continua, né, mesmo depois, né, que o Brasil passou a ser uma república, né, isso continua nos governos militares, presenciamos aí práticas de autoritarismo, como vocês viram no vídeo anterior, né, a Andrea comentou, né, sobre a influência como o nazismo, né, participou nos regimes políticos, no sentido de promover um discurso, ao mesmo tempo desenvolvimentista, mas também um discurso de ódio ao diferente, de não aceitação, né, em relação ao diferente. E essa mentalidade, né, nazista, fascista, ela acabou impregnando também, né, o olhar desses governos autoritários e militares no Brasil. Quem tiver interesse, depois pode olhar a bibliografia complementar do curso, né, em outros módulos também, tanto os módulos que já passaram quanto os módulos mais adiante, vocês vão ver que tem várias bibliografias que vão falar, né, dessas inspirações totalitárias, né, antidemocráticas na América do Sul e no Brasil. Então, a falta de participação continua, né, em território brasileiro, onde presenciamos práticas de tortura, de fechamento de escolas, de infiltração de fiscais, né, na escola, prisão de professores, repressão contra mobilizações de professores, de estudantes, de jornalistas, de artistas. Né? Tudo isso faz parte da nossa história brasileira, porque a função da escola é uma função aliada à socialização dos saberes, acumulado historicamente pela humanidade, assim como
de formação de valores e atitudes voltados para o exercício pleno da cidadania. Né? Então, essa função da escola, né, que não pode ser de forma alguma deixada de lado, ela precisa ser retomada, né, principalmente por vocês, né, estudantes da especialização de direitos humanos, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, em que a gente vê um pouco, né, dessas marcas da intolerância, do ódio aparecerem nas práticas escolares. Então, nesses 3 documentos, né, que eu falei, que começou na Constituição Federal, depois na LDB e depois no Plano Nacional de Educação de 2001, a gente vê, então, surgir, né, e um amplo debate, né, no sentido de se propor, discutir, né, pensar em formas melhores de que a gestão democrática aconteça, né, atrelada à conscientização política que leva ao comprometimento da comunidade com a escola e com a sociedade. A memória social e suas relações com a conscientização política na escola. Então, retomar, né, essa memória tanto social quanto histórica, né, diferente do que muitas pessoas alegam, né, retomar essa história é muito importante para a subjetividade desse aluno em formação. Né? É importante para o professor que está engajado nos projetos, é importante para os alunos que estão fazendo parte, né, e compartilhando, tendo acesso a essa história, né, dos nossos antepassados, dos povos tradicionais, né, os povos originários, enfim. Um respeito com essa história do passado faz com que a gente tenha a nossa história presente e respeitada, né? Então, inclusive, existem algumas críticas, né, sobre a gestão democrática, por exemplo, né, quando a gente fala de PPP, não tem como deixar de fora a discussão da gestão democrática, né, em que a participação da comunidade, ela acaba sendo muito pontual, né, mas ela não deve ser só nos momentos decisórios. Né? A crítica que se faz em relação à gestão democrática, que hoje em dia praticamente virou um termo, né, muitos significados, né? A gente fala de gestão democrática, mas está falando de um monte de coisas diferentes, né? Também tem um discurso, né, uma linha de pesquisadores que diz que é necessário ter um olhar crítico para a gestão democrática. Né? As pessoas não têm que chegar lá só para votar, mas ela tem que participar desde a concepção, desde o dia a dia, desde a aplicação de uma prova, desde um projeto, né, que está acontecendo naquela escola, que está acontecendo naquela comunidade, né, pensando nessa transformação sociopolítica. Né? A gestão democrática, ela atravessa discussões mais gerais, como a luta pela superação das desigualdades sociais e o ódio entre os grupos sociais. Na prática, perpassa a construção de políticas públicas e na gestão de instituições democráticas e públicas. Então, essa era a mensagem que eu gostaria de passar para vocês, né? Retomando que o projeto político-pedagógico é só a pontinha do iceberg, né? A gente não pode vê-lo como um documento que tem, né, esse poder, né, de transformar a realidade, porque ele não tem esse poder. Né? A participação cidadã, ela tem que se fazer na formação do dia a dia, na sala de aula, como nesses projetos que vocês vão apresentar para o nosso curso de especialização, né? Em que vocês vão mostrar como as crianças podem ser trazidas, né, para esse debate tão enriquecedor que é, né, o respeito à diversidade, ao multiculturalismo e a formação para a educação pela paz. Muito obrigada a todos, até uma próxima.